Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon. Mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. No vídeo de ontem eu falei sobre oração. Eu falei sobre a prática da oração. Eu falei a respeito das pessoas que não têm mais praticado, não tem mais o hábito de orar. E hoje eu quero ainda falar sobre este tema, sobre a oração. Na verdade, eu quero fazer aqui uma segunda parte do tema oração. Mas hoje eu quero falar sim da oração, mas te ensinar como tem que ser a sua oração. Como você deve orar. E estudando a palavra do Senhor aqui, meditando na palavra, nós vemos que Jesus, ele nos dá um grande ensinamento através da oração do Pai Nosso. Então, não é que temos que orar o Pai Nosso todos os dias, não é isso. Na verdade, a oração do Pai Nosso foi um modelo deixado por Jesus para que nós pudéssemos assim nos espelhar, para que nós pudéssemos nos embasar na oração do Pai Nosso. Então, é sobre isso que eu quero falar com você. Abra a vossa Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo número 6 e versículo de número 9. O versículo de número 9, ele nos diz assim: portanto, vós, quando orareis, deveis orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Aqui no versículo 9, nós já podemos aprender 3 princípios básicos de uma oração que deve ser realizada por nós. São princípios que têm que fazer parte da nossa oração quando nós estivermos orando ao Senhor. O primeiro princípio é o princípio da paternidade. Pai Nosso. Aqui nós vemos que quando Jesus disse assim, Pai Nosso, Jesus não disse assim, meu Pai. Jesus, ele disse, Pai Nosso. Aqui o Senhor, ele já nos dá o direito de chamarmos Deus de Pai. Aqui o Senhor Jesus, ele já nos coloca na posição de filhos de Deus. Então, toda vez que nós doblarmos os nossos joelhos para orar, nós temos que sempre nos lembrar disso, que nós estamos falando com o nosso Pai Celestial. Segundo, no mesmo versículo 9, que estais no céu. Aqui o Senhor Jesus, ele nos ensina outro princípio que também tem que fazer parte da nossa oração. O princípio da autoridade divina. Então, toda vez que nós nos direcionarmos a Deus, nós temos que orar, mas nós temos que entender que o Senhor, que o Pai, ele está numa outra dimensão, numa outra posição diferente da nossa. Nós temos que entender que ele está numa posição de autoridade divina sobre as nossas vidas. Em seguida, Jesus disse assim:
santificado seja o teu nome. Aqui o Senhor Jesus, ele nos ensina o princípio da reverência. Só no versículo 9 nós aprendemos 3 princípios. Pai Nosso, princípio da paternidade, que estais no céu, princípio da autoridade divina, santificado seja o teu nome, princípio da reverência. Versículo de número 10. Venha o teu reino, princípio da prioridade, que venha o teu reino. O próprio Senhor Jesus disse assim: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos serás acrescentado. Seja feita a tua vontade. Princípio da submissão. Assim na terra como no céu. Aqui no versículo de número 10, nós aprendemos mais 2 princípios importantes que tem que fazer parte da nossa oração. Venha o teu reino, o princípio da prioridade. Nós temos que priorizar a santidade, a presença de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida quando estivermos orando. Nós temos que priorizar a presença dele na nossa oração. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O princípio da submissão. Nós sempre temos que dizer ao Pai, quando estivermos orando, que tudo que precisamos, que tudo aquilo que nós buscamos, que seja feito, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele. Versículo de número 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Princípio da providência. Deus, ele sempre será o Deus da providência. Ele sempre será o Deus que ouvirá a tua oração e sempre entrará com providência na tua causa, sempre entrará com providência na tua necessidade. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Princípio do perdão. Como nós podemos buscar o perdão de Deus, como nós podemos clamar ao Senhor pelo seu perdão, pela sua misericórdia, se não somos capazes de perdoar o nosso irmão, aqueles que têm nos ofendido. Versículo de número 13. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Princípio da confiança. Precisamos sempre confiar no Senhor, porque é Ele que sempre vai nos livrar, sempre vai cuidar de nós, sempre vai nos dar o livramento que necessitamos. E por último, o princípio da adoração verdadeira, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então vamos agora, sem pausas, fazer a mesma oração que Jesus fez. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Nessa oração, o Senhor Jesus nos ensinou que quando nos dirigirmos ao Pai, quando dobrarmos os nossos joelhos para buscar ao Senhor, quando buscarmos ao Senhor sobre as nossas vidas, quando estivermos ali de joelhos para invocar a presença do Pai através da nossa oração, para buscar a providência de Deus através do nosso clamor, a nossa oração, isso não é uma regra que tem que ser cumprida, mas nós temos que aprender que a oração, ela não deve ser uma oração apenas de petição. Tem pessoas que quando dobram seus joelhos na presença de Deus para buscar o Pai, sabem apenas pedir, pedir, pedir e pedir. Ou então, quando buscam a Deus, sabem apenas reclamar, reclamar e reclamar. Nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos ser como aquele filho. Sabe aquela criança que sabe agradar o pai quando quer alguma coisa do pai? Sabe aquela criança que quando ele quer receber um presente, ele quer algo do pai? Ele sabe como comover o pai, ele sabe como tocar o coração do pai para poder alcançar aquilo que ele tanto necessita. Mas fica aí essa lição, fica essa dica. Quando você for orar, não se esqueça desses princípios. O princípio da paternidade, o princípio da autoridade divina, o princípio da reverência, o princípio da prioridade, o princípio da submissão, o princípio da providência, do perdão, da confiança, da adoração. Nunca se esqueça disso. Que a tua oração, ela seja uma oração completa. Que a tua oração ela possa realmente alcançar o trono da glória do Pai. Talvez você vai dizer assim, mas eu não vou me lembrar de nada disso quando eu estiver de joelhos falando com Deus. Você acha que eu vou ficar seguindo uma regra? Eu vou ficar seguindo uma lista? Não, eu sei. Isso daqui é apenas um modelo, um exemplo que Jesus nos deixou. Mas, preste bem atenção. Talvez você não tenha alcançado ainda as coisas que tem buscado no Senhor. Porque a tua oração, ela não tem sido uma oração eficiente. Ela não tem sido uma oração eficaz. Talvez ela não tenha sido uma oração que tenha alcançado o trono da glória de Deus. Talvez a maneira como você tem orado, me desculpe a sinceridade, mas talvez a tua oração ela não tenha passado o teto. Parece que não, mas para orarmos, nós também precisamos buscar a sabedoria de Deus para poder buscarmos a Deus, para poder orarmos ao Senhor. E eu repito, o filho, ele sabe como tocar o coração do pai para poder alcançar aquilo que deseja. Nós precisamos também saber usar de sabedoria. Precisamos entender que necessitamos de estratégia e sabedoria. Precisamos sempre orar, mas que seja uma oração aonde Deus, ele entenda que nós estamos priorizando a sua divindade, o seu poder, a sua glória sobre as nossas vidas. Fique com esta palavra,
Graça e paz a todos. Deus os abençoe. A